Muita gente não sabe, mas a neurocirurgia, ela tem uma participação importante no tratamento de dores na coluna. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o neurocirurgião Dr. Jairo Ângelo. Seja bem-vindo, Dr. Jairo. Obrigado, Cineia. Prazer estar com você mais uma vez. Bom, qual é a relação, doutor, entre a neurocirurgia e as dores de coluna? Bom, muitas pessoas acreditam que apenas os ortopedistas tratam os problemas de coluna, mas a neurocirurgia também é uma especialidade médica que trata as patologias, as doenças da coluna, né? Como hernia de disco, como deformidades, dores crônicas na coluna. Então, o neurocirurgião também tem esse papel de tratar esses pacientes que sofrem muito, né, com dor na coluna. Aliás, dores na coluna, né, de hérnia de disco principalmente, são dores que têm acometido milhares de pessoas, né? Sim, exatamente. A dor na coluna, a lombalgia, né, por exemplo, que é um termo, né, que é a dor na região lombar, é um dos principais motivos pelos quais uma pessoa procura um atendimento médico, né? As dores de cabeça estão ali, mas a dor de coluna é um sintoma muito frequente que leva a pessoa a procurar ajuda, né? É um sintoma que tira muita gente do trabalho, por exemplo. Dependendo da situação, a pessoa precisa ficar afastada do seu trabalho, afeta a qualidade de vida, para você ver que é um tema realmente muito importante para a gente falar sobre ele. Doutor, todo paciente que tem hérnia de disco precisa ser operado? Bom, existem muitas causas de dor na coluna. A principal delas é a dor de origem muscular. É uma dor miofascial. Esses casos, eles não são operados. O paciente toma medicação, faz fisioterapia. Nos casos mesmo de hérnia de disco, também nem todo paciente que tem hérnia de disco cervical ou lombar ele precisa ser operado. Ou seja, a não ser que o paciente tenha algum acometimento neurológico, que o paciente tenha uma urgência neurológica por conta da hérnia de disco, por exemplo, é um paciente que parou de urinar, por exemplo, pode fazer xixi, é um paciente que tem um déficit de força na perna ou no pé, aí é um caso de urgência e o paciente tem que ser operado. Mas na maioria dos casos, o tratamento inicial é sempre conservador, com medicações, com uma boa fisioterapia e esse paciente sendo acompanhado por um especialista. Então a fisioterapia ela é uma importante aliada nesse processo? Sem dúvida. Muitos pacientes acham que apenas um comprimido vai resolver o seu problema, apenas uma consulta, mas a fisioterapia ela é fundamental porque ela tem esse objetivo de aliviar a dor do paciente, de fortalecer a musculatura da região lombar, do core, da cintura abdominal do paciente, para que o paciente possa fazer suas atividades do dia a dia sem sentir dor, né? Caminhar, ficar de pé, se agachar, trabalhar, dirigir. E a fisioterapia ela é fundamental nesse processo. Quando você falou aí de medicamento, né, do paciente tomar um medicamento, é importante ressaltar que tem que ser com a indicação médica, né, e não por conta própria, porque está com aquela dor insuportável, acaba se automedicando. Exatamente. Tem muitos pacientes que adoram tomar anti-inflamatórios aí, a gente sabe que os anti-inflamatórios têm N efeitos colaterais no estômago, nos rins, então a automedicação nunca é bem-vinda, né? E tem sempre ter essa orientação do médico, do especialista, para direcionar a medicação mais adequada para o paciente. O neurocirurgião, ele também realiza a cirurgia de hérnia de disco? Sim. Para os casos cirúrgicos, a gente faz a cirurgia. Existem várias modalidades cirúrgicas, né? Existe a microcirurgia aberta, né? Que com o microscópio você vai lá e tira aquela hérnia, né? Que é aquele fragmento do disco intervertebral que se deslocou e está comprimindo uma raiz nervosa. Existem modalidades mais modernas, que é a endoscopia da coluna, né? Através de um endoscópio específico para a coluna, você também consegue retirar aquela hérnia de disco, por exemplo. Existe a dissectomia percutânea, enfim, existem vários procedimentos cirúrgicos que o neurocirurgião pode realizar para tratar essa hérnia de disco que está ali causando essa dor no paciente. Doutor, quando nenhum desses tratamentos, dessas opções que nós apresentamos, estão dando resultado, existe uma outra opção? Existe uma condição que a gente chama que é a falha desses tratamentos, que é o insucesso da cirurgia de coluna, por exemplo. O paciente que operou, que não ficou bem, permanece com muita dor, muito limitado. Nós temos procedimentos avançados para dor crônica. Um deles é popularmente conhecido como marca-passo de coluna, que eu trouxe até aqui um exemplo para nossos telespectadores darem uma olhada, que é como se fosse um marca-passo mesmo. O que isso aqui faz? Esse marca-passo de coluna é um tratamento conhecido como neuromodulação. Você através desse aparelho, você emite ondas nas áreas de dor da medula para controlar a dor desse paciente.
É um procedimento relativamente simples, né? Uhum. Nem todo paciente tem indicação, mas para esses pacientes que operaram a coluna e mesmo assim continuam com dor, a estimulação medular, o marca-passo da coluna, ele é um excelente método para devolver essa qualidade de vida do paciente, né? E ele é na medida certa, né, doutor? Exatamente, né? Você vê que esse é um tamanho pequeno, né? Isso aqui Uhum. geralmente a gente coloca na região próxima aqui ao glúteo, né? Que é o aparelho que vai receber, que vai emitir essas ondas para as áreas da medula espinhal, né? Que estão ligadas aqui ao cérebro, para controlar a dor crônica desse paciente. Tá aí para você essa novidade e é importante a gente passar essas informações, né, Sim. doutor Jairo? Porque muita gente desconhece mesmo. Sem dúvida, não. E esse é um tratamento revolucionário, ele não é novo, já é um tratamento já realizado há muitos anos e que tem ajudado muita gente, devolvendo qualidade de vida para um paciente que sofria com dor crônica, tomando várias medicações que não melhora com nada, e a estimulação da medula espinhal, ela ajuda muito. E você realiza essa cirurgia aqui, Sim, né? a gente faz essa cirurgia aqui, os convênios inclusive cobrem essa cirurgia, né? Está prevista pela ANS a estimulação medular e a gente tem alguns casos operados que estão indo bem. Que bom. Conversei aqui com o neurocirurgião Dr. Jairo Ângelo sobre a relação da neurocirurgia com dores na coluna. Dr. Jairo, muito obrigada e vamos continuar falando mais sobre esse assunto e outras entrevistas também, tá bom? Vamos sim, obrigado pelo convite.